Vamos embora que tem muito trabalho para hoje. Falamos então sobre várias estratégias, por que a gente tem que ter um cantinho aí na sala de aula com atividades extras, tá? Um banco de atividades extras. Eu combinei com vocês que eram 26 sugestões então de atividades, e aí eu fui explicando para vocês que vocês podem adaptar independentemente do nível que vocês vão estar trabalhando. E hoje a gente vai conversar sobre as 13 que faltaram, tá? Eu quero salientar, gente, é que além dessas atividades que a gente pode ter na sala, é que elas não podem ser usadas em outros contextos. Eu quis ontem reforçar várias vezes que não era simplesmente, eu vou pegar essa ideia de folhinha aí que a Clarissa tá dando e vou pegar 5 delas e dar na minha sala de aula uma atrás da outra. Não é isso. O nosso trabalho tem que ter projetos, sequências didáticas, ter um envolvimento, ter um contexto. Essas atividades é quando a gente quer fazer trabalhos diferenciados e a gente quer dar um apoio em produção textual ou em avaliação de leitura mais específica para um grupo, ou quando tem uns mais rapidinhos que terminam antes que os outros colegas, aí a gente vai, eles podem ir lá e escolher uma atividade para fazer, tá? Então vamos lá. A 14ª de uma ideia de atividade que é mais fácil para a gente propor para as crianças, independentemente do nível de escolaridade, claro que se for o primeiro ano a gente vai ter mais cuidado, a gente pode adaptar para desenho, enfim, é assim: escreve um convite para uma festa na escola para as seguintes pessoas. Aí as crianças vão ter que ali trabalhar de que forma elas escreveriam para um amigo, para o prefeito ou para a professora, por exemplo, tá? Coloca 3 pessoas diferentes e diz para eles escreverem um convite para uma festa, tá? Outra coisa que pode ser, ao invés de variar as pessoas, é variar o convite. Então, escreva um convite para uma festa de aniversário, ou escreva um convite para uma festa na piscina, ou escreva um convite para uma festa do pijama, tá? Dá para variar, ou escreva um bilhete avisando de tal coisa, enfim, tá bom? Dá para variar essas estratégias aí. Então, essa é a 14ª atividade. Vamos para a 15ª. 15ª. A gente propõe desafios para as crianças pensarem. Então, quando eu falo para vocês, quem já me acompanha há mais tempo, quando a gente fala de produção textual, para a gente deixar as crianças fervilhando de ideias, né? Cheia de ideias antes de produzirem qualquer coisa. Então, a gente também vai provocar uma situação que é fácil, porque a gente vai colocar várias perguntas para que elas pensem. Então, olha só. Escreve o que tu achas que aconteceria se, de repente, desaparecesse todo o dinheiro do mundo, tá? Todo o dinheiro do mundo. Como o dinheiro poderia ter desaparecido? Gente, dependendo da turma, a gente pode fazer em perguntas. Dependendo se for um 5º ano, eles podem escrever em parágrafos maiores. Então, eles podem simplesmente responder as perguntas próximas que vão vir, tá? Desse desafio. Então, como o dinheiro poderia ter desaparecido? Por que ele desapareceu? Como as pessoas ficariam? Como fariam compras? Como é que elas resolveriam esse problema? Essa atividade é bem boa para trabalhar quando a gente trabalha o sistema monetário, né? Geralmente com o 3º ano a gente trabalha. E faz toda a história, né? De como surgiu as primeiras trocas, a questão do comércio, enfim. Essa é uma atividade bacana. E aí, gente, não pensem exatamente nessa questão do valor do dinheiro, mas na estrutura. A gente colocar um problema, então me ajudem a pensar, tá? Algum problema que seja, assim, muito fora do real. Então, assim, imagina se não existissem ônibus, não existissem mais ônibus. Como as pessoas iriam para o trabalho, tá? O que os motoristas seriam? Entendem, gente? Uma coisa, assim, muito gritante para as pessoas. Imagina se a gente não morasse em casas ou apartamentos. Onde a gente moraria? Quem moraria conosco? Ou como seriam essas casas? Onde a gente dormiria? Coisas assim que despertem muito o interesse da criança, que a gente ponha perguntas bem estruturadas para resolver esse problema e que elas vão estar conseguindo fazer com autonomia. Tá? Como as escolas desapareceram? Ou por que as escolas desapareceram? Imagina se não
professora. Por que as professoras desapareceram? Essa é boa, porque elas não aguentaram mais. As crianças vão saber responder, tá? Como os alunos ficariam? Como os alunos fariam as contas? Enfim, tá, gente? A internet. Imagina pensar com as crianças sobre a internet. Eles nem conseguem imaginar um mundo sem internet ou sem telefone. Então, é uma ideia bacana nem só para essas atividades de bancos extras, mas até para fazer um trabalho mais profundo mesmo, mais aprofundado, tá? É legal, fica essa ideia aí para vocês, desse banco de atividades extras que a gente pode transformar até numa sequência mais aprofundada para pensar um outro projeto. Se as mães sumissem, se a água terminasse, essa é ótimo, porque são coisas assim que a gente necessita muito, né? Então é uma boa ideia, tá? A comida, comida eu ficaria desesperada, Jesus Cristo. Eu ficaria irritadíssima sem comida. Agora, gente, uma outra ideia, tá? Vamos para 16ª. Vamos lá? 16ª. A gente vai chegar em 26. 16ª. Completa o quadro escrevendo outros nomes conhecidos para as palavras. Aí a gente já tem que trabalhar um pouquinho disso com as crianças, tá? Mas dependendo aí da cultura de vocês, a gente consegue pensar. Mas aqui, por exemplo, o exemplo a gente coloca bergamota, tangerina, mexerica, tá? Então as crianças têm que pensar em outras possibilidades. Além da bergamota, a gente pode colocar o exemplo da tangerina, eles têm que colocar a mexerica. Aqui no Rio Grande do Sul a gente só fala bergamota, tá? Recreio, as crianças têm que pensar outros nomes para o recreio, que pode ser pracinha, pode ser pátio, porque hora do pátio, né? Muitas vezes ao invés de falar hora do recreio, eles falam hora do pátio, enfim. Pipa. Como é que fala pipa aí, gente? Aqui só fala pipa, pouco se fala pandorga. Pensar palavras que podem ser variadas e que a gente pode pensar em outros nomes para elas. Não só de diferenças regionais, mas também sinônimos, tá? Sinônimos também. Então, dinheiro, por exemplo, que sinônimos a gente pode dar para dinheiro que eles podem pensar? Pila, notas, não tem tostão, não tem um tostão furado. Outros nomes que a gente pode dar para algumas palavras, outros sinônimos para as crianças irem pensando, e eles até podem criarem todos esse banco de atividades extras. A gente pode dizer para a criança, agora vira a tua folha e cria a tua, tá? Cria a tua tabela e aí troca com o colega para o colega resolver, ou deixa a tua tabela lá no banco de atividades extras para uma criança outro dia poder resolver. Gente, isso até de lição de casa é muito legal, tá? Manda um dia de lição de casa. Vai ser aquele dia de tema, aqui a gente chama tema. Mas, né, eu sei que aí vocês chamam de pra casa, dever, enfim. Manda num dia, cria atividades para um colega resolver. E aí no outro dia, essas atividades, claro, a gente tem que dar uma revisada, né, para ver o que vai aparecer. No outro dia, as crianças podem levar essas atividades de tema, atividades do próprio colega, que foi feito pelo colega. A gente pode até combinar em dar algumas opções que as crianças vão ter que criar. Então, ou vai ser perguntas e respostas, ou vão ser continhas, né, coisas mais práticas, assim, mais fáceis, porque senão eles não podem vir com uma super pesquisa ou super problemas matemáticos que não sejam muito fáceis dos outros colegas responderem. Outra ideia é trabalhar com tirinhas, tá? Pegar tirinhas e transformar essas tirinhas, os diálogos das tirinhas. Aqui tem uma tirinha do Chico Bento. E aí transformar essas tirinhas em escrita. Então as crianças vão olhar essas tirinhas e é mais um tipo, né, de gênero textual. E eles vão ter que fazer uma revisão dessa tirinha, vão ter que interpretar essa tirinha, e é uma tirinha curta. Tem as da Mafalda também, para quinto ano é legal. Tem os do
Da própria Mônica, tem uma só com imagens da Mônica, da Magali, que a gente pode fazer, o que ela quis dizer e colocar as lacuninhas para as crianças responderem. Aqui a do Chico Bento tá focando na ideia do como ele fala. Então ele fala assim: ô pai, não conta mais história pra eu dormir. Pro que, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade, fico sem saber dos fins. E aí ali a gente pede pra criança revisar. Então, pinta as palavras da tira escritas do modo como Chico Bento e seu pai falam. Agora escreve essas palavras de acordo com a norma escrita. Tá? Então, são tirinhas fáceis da gente compreender. Então, a ideia que eu tô querendo trazer aqui é que a gente tem essas tirinhas. Aliás, pode ter... Ontem a gente listou o que a gente podia ter na nossa sala. Um cantinho dos gibis, né, pessoal? Tem que parar com essa história que gibi não é bacana de ler. Gibi é bacana de ler, sim. O que não dá é só para ler gibi. Oferecer só um tipo de texto para as crianças. Não precisa. Ok? Então, trazer essas tirinhas também para o contexto do banco de atividades é bacana. Joia? 18ª, vocês vão gostar também. Esse aqui, como é um banco mais antigo, tá... O quarto ainda era uma conversa de MSN, eu acho. Enfim. Mas assim, ó, descobre de onde foram retiradas... Essa atividade é bem legal, tá? Então, descobre de onde foram retiradas as frases. Então, olha só. A gente coloca 4 imagens, 4 figuras mesmo. Aí pode ser número 1, livro. Número 2, um remédio, a figura de um remédio. Número 3, um jornal. Número 4, um WhatsApp, tá? Hoje em dia a gente pode botar um WhatsApp, um Facebook, um Twitter, um Instagram, enfim. Acho que um WhatsApp... cabe mais assim para todas as crianças. Então, número 1, 2, 3 e 4. Aí, ali nos parênteses embaixo, vão ter frases que a gente encontra em determinado suporte, tá? Então, aonde que a gente encontra? Contraindicado para gestantes, lactentes ou lactantes? Lactentes ou lactantes e portadores de problemas cardíacos, tá? Então, as crianças vão ter que dizer onde que a gente encontra essa frase. No número 1, no número 2, no número 3 ou no número 4? Inter perde para o Botafogo por 3-2 em casa. Aonde a gente encontra essa frase? Geralmente no jornal. Hoje em dia também na internet, né? Muito nas redes sociais. Mas, enfim, no jornal. Outra. Naquele instante, Manuela viu que sua vida estava por um fio. Só restava rezar por um milagre. Onde a gente encontra, né? Onde a gente encontra essa frase? Num livro, no número 1. Então, a gente coloca ali as descrições. Outra fácil, transformar palavras. Aqui tem um exemplo do H, mas pode ser outros exemplos que eu quero que vocês pensem comigo, tá? A 19ª aí. Então, sem H, fila, cama, cave, vela, bico, mola, tá? Com H, como é que vai ficar? O fila. Aí as crianças vão ter que pensar aonde eles vão encaixar o H ali. Filha, muito bem. Cama vai ficar chama. Cave vai ficar chave, tá? Vela vai ficar velha. Podemos fazer com o R para fazer o pra. Então, pato, prato. E aí tem várias. Aí tem várias também. Essa é uma atividade que as crianças também gostam, que elas conseguem fazer com autonomia, dependendo da turma, né, gente? Não tem como adivinhar e a gente especificar cada uma das turmas de vocês. Aí vocês, no contexto aí de vocês, vocês adaptam as atividades, tá? Próximo. Ai, olha, isso é legal também. Para 3º, 4º, 5º ano.
Transforma as palavras de acordo com o exemplo. E aí você vai descobrir um segredo. Sobre os títulos que a gente tem que usar com as crianças, sobre as estratégias que a gente tem que usar para ativar aí os gatilhos das crianças, né? Gatilhos cerebrais para que elas estejam mais atentas, certos neurônios aí, sinapses, relações, enfim, pra gente deixar elas com mais vontade ainda, né? Então, quando a gente coloca assim, transforma as palavras, aí você vai descobrir um segredo, tá? Ou quando a gente faz perguntas, usa o como, ou coloca assim, ó, como eu faço nas minhas lives, como eu já disse pra vocês, ou nos vídeos que eu fiz lá em os 5 vilões da alfabetização. E aí vocês sabem que vocês têm que acompanhar o meu raciocínio, porque vão ser 5 vilões. Isso vai ajudando vocês a se organizarem, tá? E aí ajuda também as crianças a se organizarem. Dar essas dicas, quando a gente entrega um caça-palavras, uma cruzadinha, ajuda as crianças a aprenderem a estudar, a aprenderem a se organizar também, tá? Então é um desafio bacana. E ao invés de dar um caça-palavras, dizer que tem tal segredo lá dentro que eles vão ter que descobrir qual é intencionalidade. Isso tem muito a ver também com intencionalidade, tá? Então, olha só, transforma as palavras de acordo com o exemplo e tu vai descobrir um segredo. Então, esperto, esperteza. Belo, triste, pobre, rico. Que segredo que as crianças vão descobrir? Então, beleza, tristeza, pobreza, riqueza. E aí a gente já consegue, até a partir daí, retomar com as crianças a questão ortográfica, né? Então, tem aqui uma questão morfológica, ortográfica morfológica, de que quando a gente está fazendo essa questão aí dos adjetivos, a gente está usando Z. Tá? Então, a gente está descobrindo aí um segredo, tá bom? 21 agora, 21ª. Inventa uma lista com o nome dos objetos que são muito importantes. A gente já falou do que a gente compra, a gente já falou do que a gente encontra, mas agora eles vão dizer do que não pode faltar. Então não é uma questão assim de opção, é o que não pode faltar numa sala de aula, no supermercado, no banco, no posto de saúde, o que não deveria faltar, né, gente, no posto de saúde, enfim, ou na sala de aula. Então, numa sala de aula, no supermercado, no banco, no posto de saúde. Pode ser outra ideia, tá? Mas essa aí também é uma atividade que as crianças conseguem fazer com autonomia, crianças de final de 2º ano ou de 3º ano, enfim, crianças que estão lendo, se as crianças já sabem o que fazer. 22, que é assim, separar as palavras em 2 conjuntos. Aí a gente coloca 2 retângulos, coloca as palavras lá em cima e 2 retângulos, tá? Então, cama, balanço, escorregador, armário, vai e vem, lençol, roda, travesseiro, pula-pula. Estamos trabalhando com consciência semântica, tá? Campo semântico. Então, a gente vai colocar lá cama, as palavras que combinam. Então, dependendo... A gente não vai, claro, né, gente, escrever campo semântico. Separar em 2 conjuntos. Dependendo, classificação também podemos chamar. Dependendo dos alunos, a gente até muda a ordem dos exercícios. Ou deixa mais complexo, tá? Muito mais complexo. A próxima, quem é minha aluna aí conhece já essa ideia, porque eu já dei essa ideia em algumas aulas dos meus cursos. E, enfim, eu já falei sobre isso porque eu aprendi isso com as minhas profs lá da FACED. Que é a ideia do Sarvalapa. Eu não sei de onde surgiu, mas eu sei que eu fui aprendendo com as profs lá da URGS. A ideia é Sarvalapa, gente, mas pode ser qualquer nome. Então, a gente fala, a gente troca um substantivo do texto, tá? Por Sarvalapos, tá? Então,
a criança tem que adivinhar qual é o Serva-Lapo. E aí pode botar vários mini textos, cada um eles têm que descobrir qual é o Serva-Lapo, tá? Então eu vou dizer pra vocês, vou ler um pra vocês, vamos ver se vocês vão descobrir qual é. Existem Serva-Lapos, olha isso aqui, é mais antigo esse textinho do Serva-Lapo, talvez hoje não faça... olha só. Existem Serva-Lapos de todos os jeitos, tamanhos e cores. Hoje em dia, muitas pessoas não conseguem sair de casa sem o seu Serva-Lapo. O Serva-Lapo pode ter mais de uma utilidade. Ele memoriza lembretes, faz pequenos cálculos, mas sua principal função é falar com pessoas. Serva-Lapo é telefone. Aí vocês inventem outros textos. Tem um que eu faço do Sheldon. Quem tava no meu programa Ortografia na Prática Presencial, workshop Ortografia na Prática Presencial, eu li o do Sheldinho, que é o do meu cachorro. Aí vocês criem, né, os Serva-Lapos de vocês. Vamos pro próximo. Assim, encontros absurdos nas frases abaixo. Número 1. Comprei 2 cachos de ovos no mercado perto da minha casa. Quem compra 2 cachos de ovos, né? Então as crianças têm que circular, reescrever a frase, tá? Comprei 2 cachos de ovos no mercado perto da minha casa. Número 2. Um cardume de abelhas estava vindo em minha direção no sítio do meu avô. Claro que as crianças já têm que ter algum conhecimento, né, gente? E assim, aqui eu tô dando as ideias, é aquilo que eu falei. Não as frases, não precisam usar exatamente essas frases, mas a ideia. Então, dependendo da turma, vocês adaptam os absurdos, tá? Tipo, dá pra ser até coisas matemáticas lá pra segundo ano, final do segundo ano, coisas, escrever coisas absurdas, matemáticas, que sejam bem absurdas mesmo. Quanto mais menor a criança, uma coisa mais absurda. 3, olha a 3, gente. Desliguei a televisão para assistir a novela. Desliguei a televisão para assistir a novela. Como assim? Não, né? Como é que a gente poderia reescrever essa frase? As crianças vão ter que pensar como é que elas reescreveriam desliguei a televisão para assistir a novela. E aí depois, então, eles inventam a frase absurda também. Próxima, gente. Ah, essa é boa também. 25 e depois é a última, tá? 25. Encontra as palavras de... Ah, essa é fácil, essas vocês fazem bastante, mas é fácil e bacana, relembrando nosso objetivo. Ter atividades extras, um banco de atividades extras para as crianças fazerem com autonomia, em momentos que elas não precisem tanto da gente, tá? Pra gente ter lá a nossa, um banco de atividade, uma atividade extra, tá bom? Então, encontra as palavras dentro das palavras. Voador, campeão, lutador, amarela, armário. E aí, lá vai um monte de ideia. As próprias crianças podem pensar em outras palavras que tem palavras dentro de palavras, tá? Ui, gente, foram 26. Agora vamos para a última. Ideias. Então, o que eu falei para vocês? Para ter um desafio, para ter um objetivo, também em caça-palavras, também em cruzadinhas. Não esquecer dos caças-palavras, das cruzadinhas. Para as crianças mais velhas também, que gostam disso, e que é bacana para passar o tempo ali, enfim, tá? E aí, o que é legal? Dá uma dificultada para as crianças, pensando assim numa questão intencional. Aqui tem um trava-língua, tá? Que daí a gente vai pensar nas questões de RRR. Quando ela vai para o caça-palavra, ela vai ter que se dar conta, vai ter que fazer uma análise linguística entre RRR para pensar no caça-palavra. Tem uma intencionalidade, tá? Então as gurias colocaram ali a aranha e a jarra debaixo da cama. Eu não me lembrava desse trava-língua. Tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. E aí as crianças têm que achar palavras do trava-língua lá no caça-palavras. Jarra, arranha, aranha, dentro, tá? Palavras que estavam ali com R, enfim, naquele caça-palavras.
E aí pode ser com outros trava-línguas, ou com outras cantigas, ou com outros, enfim, com outras ideias que vocês tiverem. Haja fôlego, hein? 26 ideias. Um grande abraço para vocês e um beijo.